me doparam no meu parto e tem muita coisa que eu não lembro. Vou fazer o relato hoje do meu segundo parto. Eu tenho 2 filhos. Um que tá no céu, que é o Davi, que infelizmente ele faleceu com dias de vida. E o outro é o Pepe, que graças a Deus tá bem, saudável, forte. Ai, ele é minha cura, ele é maravilhoso. Então, vou fazer o relato agora do Pedro, né? Do parto dele. Eu engravidei em 2021. Gente, desculpa que eu tô meio congestionada, tá? Mas tem que fazer assim mesmo, bora. Eu engravidei em 2021 e aconteceu um processo, eu não queria ter filho depois do Davi, enfim. Aí eu tive uma gravidez assim, relativamente normal. Quando eu fiz 7 meses, eu tive uma crise de asma fortíssima. Será que eu falei isso no outro vídeo? Eu não me lembro. Eu tive uma crise de asma forte, forte, forte. E eu fui parar na UTI. Aí eu fiquei com muito medo, muito medo, muito medo de perder o Pedro e tal. Mas eu já tinha falado que ele ia ficar comigo. Mas mesmo assim, a gente é ser humano, né? Eu fiquei com medo de perder ele. E eu fui no hospital. E aí, quando eu fui fazer o raio-x, aí o médico colocou o maior apavoro, falou que talvez algumas partes do corpo dele não ia crescer. Nossa, e para uma mulher grávida, né? A gente fica muito sensível, a gente potencializa muito as coisas, é bem desafiador. É, então tá bom. E aí, o que aconteceu? Saí da UTI, graças a Deus, mas eu sempre tive aquele receio, sabe? Ai, meu Deus, o que vai acontecer, sabe? Eu tinha aquele medo por causa do trauma, né, da vida, é pra menos, é perder um filho, não é um bichinho virtual, né, é um filho. E, então eu ficava com aquele receio, mas com fé, receio, fé. E eu tava passando numa doutora que eu paguei particular, mesmo com convênio, eu paguei particular a consulta. E ela, essa doutora, é muito naturalista, e parto normal. E eu falei pra ela que. E eu falei pra ela que eu tinha feito. Acho que eu vou segurar, né? Eu falei pra ela que eu já tinha feito uma cesárea, ela sabia. E ela sempre fala: não, parto normal, vai ter parto normal, porque mesmo que fez uma cesárea, se caso você não consiga o parto normal, a gente vai colocar um balão. Meu, foi o fundo do mundo. Eu não consegui fazer o parto com ela, por motivos óbvios, porque, tipo assim, caríssimo. E aí, na minha cidade, eu não estava conseguindo fazer o parto, eu tive a genial ideia, contei ironia, de fazer o parto em outra cidade, que dá mais ou menos uns 100 km, eu acho. Se não for mais, viu? Fui lá pra uma outra cidade e tal. E assim, eu tava muito na esperança, porque essa doutora falava pra mim, alimentava também, e eu fazia caminhada, e coloca cápsula de não sei o que na pepeca, colocava. Toma chá de não sei o que, tomava. Então assim, eu vou ter parto normal, eu vou ter parto normal, eu vou ter. Fiz, nossa, fiz muita coisa. Muita, muita coisa que você possa imaginar. Então, na minha cabeça, eu vou ter um parto normal. Eu quero sentir as dores de parto, eu vou sentir e tal. Ok. E essa doutora também me estimulando, me estimulando, me estimulando. E quando foi chegando o final, assim, da gravidez, e aí ela queria que eu pagasse uma enfermeira. Não tinha como pagar uma enfermeira. Resumindo, né, resumindo, fui ter que parir com plantonista. Só que assim, na minha cabeça ia ser o parto normal. Porque o erro é esse. A gente tem que entender que cada um tem uma realidade, certo? Certo. Tem aqueles vídeos lindos que você vê, aquelas luzes maravilhosas, aí a gente já tem aquela ideia. Ai, que vai ser assim, aquela coisa do Promater, ou aquela coisa meio doula. Tanto que eu cotei uma doula, e assim, bem legal o serviço, mas, cara, R$ 2.500. Pra mim, não tinha como. E aí, então você tem aquela ideia, e hoje em dia com a internet ela te impressiona muito, todo mundo consegue, e só fazer, meu. Então eu tava assim, tava meio doida, achava que ia acontecer, enfim. Aí eu fui lá pra outra cidade, dormi lá na cidade, no hotel. E aí no outro dia eu falei com o médico, e assim, grávida também o que leva de dedada não tá explicado, né? Não tá escrito. Aí ela foi, fez o exame de toque. O homem, eu passei no médico de madrugada. Eu cheguei. Oh, peraí, eu tô meio confusa, né? Eu cheguei de madrugada. Aí eu fui, passei lá no pronto-socorro. Aí a médica fez o exame de toque e falou que eu não tava com nada de dilatação. Eu tive contração de estranhamento, tive aquelas coliquinhas. Então eu falei, meu, tá caminhando. E eu já tava com 40 semanas. Aí tinha que estar naquela fase de um dia sim, um dia não, fazer cardiotoco, sabe? E aí.
E aí, assim, ela, ó, volta amanhã, porque tem um médico que ele gosta muito de fazer parto normal aqui, volta amanhã cedo e fala com esse médico. Então a gente dormiu lá na cidade, pagamos a diária de um hotel, dormimos lá, pra no outro dia o médico chegar mal olhar pra minha cara, e eu aquela coisa na cabeça, mal olhar pra minha cara e falar, ah não, vai ter que ser cesárea, vamos marcar pra 4 horas da tarde. Simples, foi assim que ele falou. Aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Nossa, eu não tava aguentando. E naquele momento eu não conseguia entender que era melhor eu ter o meu filho saudável e as coisas darem certo do que um parto que vai durar sei lá quantas horas. E, enfim, o resultado vai ser o mesmo, do parto cesárea e do parto normal. Só que eu tava tão, como eu posso dizer, ludibriada, eu tava tão, não, vai ser normal, vai ser normal, vai ser normal. E eu fiquei frustrada, decepcionada. Nossa, eu chorei tanto. Aí tava meio que na época do Covid ainda. Então eu não pude, meu marido não pôde ficar comigo lá dentro. Aí eu fiquei com um monte de prenha lá, esperando, tomando soro. Enfim, esperando a hora que ia acontecer. Aí aconteceu. Me chamaram, aí tinha que ficar de jejum, eu fiquei muitas horas de jejum. Aí me chamaram lá pra sala, e aí pro pré-operatório, fizeram várias perguntas, só que assim eu tava com um nó na garganta aqui, um nó na garganta. Triste, frustrada, chateada demais. E aí, vamos, agora você é a próxima. Aí você vai, você entra no centro cirúrgico, com aquelas luzes, nossa, um ambiente gelado, gelado. Eu triste, 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 triste. Eu chorei, comecei a chorar, chorar. Meu marido chegou, eu comecei a chorar, comecei a ter uma crise de ansiedade, uma que eu nunca tinha tido na vida. E aí, com a crise de ansiedade, o anestesista falou assim que eu tinha que me acalmar. Eu não estava conseguindo me acalmar. E aí ele teve que me dopar. Ou seja, eu mal lembro do nascimento do meu filho. Eu lembro de eu pegando ele assim, orando alguma coisa na cabeça dele. Tipo assim, pá, capotei, sabe? Assim, desmaiei. Aí meu marido falou que o bebê nasceu e ele fez xixi e que foi lindo. Eu não tive essa experiência. Quando eu fui acordar, tipo assim, eu tive uns flashes no pós-operatório, um monte de mulher grávida, ou um monte de mulher que tinha parido com os bebês assim no colo, e eu não tava com o Pedro. Aí eu fui acordar mesmo, lá no quarto, eu tava meio não, tava muito grogue, meus olhos inchados, não sei se é por causa da anestesia e por tinha me dopado. Aí chegou o Pedro, chegou aquele pacotinho. Só que assim, na hora que ele chegou, eu não senti nada. Eu não senti nada. Mas isso aí fica para outro vídeo, que aí eu descobri, infelizmente, que eu tive uma depressão pós-parto severa, por causa de toda a bagagem, né, de tudo que aconteceu também, né. E, enfim, aí fica para outro vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima, tchau.